Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. Falta menos de uma hora para começar o Conselho de Ministros extraordinário que Luís Montenegro convocou na sequência da polémica com a empresa da família. O Primeiro-Ministro garante que não decidiu nada em conflito de interesses com a atividade profissional que teve. Agora é conhecida uma lista de 5 clientes da empresa com vínculo permanente que pagam avanças mensais entre 1.000 e 4.500 euros. Vamos analisar este caso e as implicações políticas com os deputados Alexandre Poço, do PSD, Pedro Delgado Alves, do PS, Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal e Paulo Moacho, do LIVRE. A esfera familiar, Rodrigo onde, Saraiva, por isso, as questões de conflitos de interesses se podem legitimamente a Iniciativa Liberal já defendeu que é necessário fechar, Luís Montenegro, de alguma maneira, fechar esta empresa ou retirá-la do seio da família. Isso é condição, do ponto de vista da Iniciativa Liberal, para encerrar este caso? Muito boa tarde a todos. O tema é bastante sensível e tem muitos riscos. E tanto é que o próprio Luís Montenegro também o acha e por isso convocou um Conselho de Ministros extraordinário. Não se convoca um Conselho de Ministros extraordinário por temas de lana caprina. É quando se considera que algo tem bastante relevância ou sensibilidade. E, portanto, acho que isso todos estamos de acordo que é um tema bastante sensível. O Sr. Primeiro-Ministro, e eu até vou usar uma expressão que o próprio Sr. Primeiro-Ministro usou relativamente a um caso de um ex-governante, do ex-governante Hernani Dias. O Sr. Primeiro-Ministro disse que o governante Hernani Dias tinha cometido uma imprudência. Eu acho que nós estamos neste ponto em que estamos hoje, à espera das 8 da noite, para que o Sr. Primeiro-Ministro fale ao país, exatamente porque o Sr. Primeiro-Ministro foi imprudente. E foi imprudente porque, quando este caso surge, e foi claramente óbvio para quase a maior parte das pessoas que esta questão das imobiliárias, dos terrenos ou a lei dos solos, isso não era isso que estava em causa, isso não havia escândalo, não havia aí. Mas o foco agora está na atividade de consultoria da empresa. No debate da moção de censura, alguns partidos, nomeadamente a Iniciativa Liberal, colocaram as questões que estamos agora, desde esse dia até hoje, aqui a discutir. Tinha a ver com a prestação, porque quando a primeira resposta do Sr. Primeiro-Ministro ao Correio da Manhã, que foi quem lançou o tema, diz que esta empresa, a Spino Viva, foi criada para gerir património familiar. E aquilo que nós estamos a ver é que esta empresa não estava a fazer gestão de património familiar, estava a fazer prestação de consultoria de serviços de consultoria no âmbito do RGPD. Foi o próprio Primeiro-Ministro a enfatizar isso na moção de censura. E, portanto, é isto que nós agora estamos. E no debate da moção de censura, Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, colocou estas questões, para até dar o exemplo de um cliente que já se sabia, que era a questão da Cofina, e das tais possíveis incompatibilidades depois no exercício de funções do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, aquilo que a Iniciativa Liberal diz neste momento é que, obviamente, que isto é uma imprudência. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, em primeira instância, tem que pedir desculpa por se ter colocado nesta situação, ele próprio ter-se colocado nesta situação de incompatibilidade. Segundo, esclarecer de uma vez por todas tudo o que está relativamente à Spino Viva, a relação com os clientes, porque eu, se me puser numa vertente empresarial, e até quando geria uma empresa, a relação com clientes no âmbito das avanças, os valores podem ser explicados, que há de facto uma prestação de serviços, que há recursos humanos envolvidos, sejam eles funcionários da empresa, sejam prestadores externos. Tudo isso é possível explicar e, portanto, esperemos que explique tudo, para que não haja dúvidas daquilo que é a relação desta empresa e a relação de Luís Montenegro com estas empresas que são clientes da Spino Viva e de Luís Montenegro. E, em terceiro, obviamente, porque o regime de incompatibilidades dos políticos, o Pedro, que é jurista e trabalha muito estes temas, depois poderá até explicar mais em detalhe, depois também há uma espécie de graduação. O regime de incompatibilidades para um deputado é diferente de um governante. E, obviamente, que estamos a falar do Primeiro-Ministro. Portanto, não pode haver qualquer dúvida. Portanto, a única possibilidade que Luís Montenegro tem neste momento é de se desligar totalmente, não é manter no seu universo familiar, desligar-se totalmente desta empresa, porque, como disse Rui Rocha, o Sr. Primeiro-Ministro tem que tomar uma decisão. Ou é político, ou é Primeiro-Ministro, ou mantém uma atividade empresarial. As duas coisas não são possíveis de conjugar. Rodrigo Saraiva, o Primeiro-Ministro já garantiu que as avanças que estão a ser pagas mensalmente correspondem a serviços prestados? Eu ainda não ouvi isso taxativamente. É uma das coisas, e tal como disse agora aqui o Alexandre, que já pré-anunciou o que poderá ser a declaração do Sr. Primeiro-Ministro já às 8 da noite, nós esperemos que fique tudo explicado, nomeadamente aquilo que é a realidade desta empresa, o âmbito da Spino Viva,
a lista de serviços que são prestados pela Spinum Viva, Está aqui. a lista de clientes que são... Uma coisa são notícias, outra coisa Não, é está ouvir... aqui a lista. Rodrigo, desculpa lá, nós não podemos estar a falar como se não houvesse nenhuma lista. Aliás, a aqui. Luísa tem aqui a lista. Quer ver, Rodrigo? Pronto, está aqui a lista de serviços. Eu não leio o comunicado da Spinum Viva, não recebi. Pronto, e não vou partir do pressuposto, enquanto ator político, apenas por ler notícias. Mas isto Eu não sou notícias daqueles partidos que está fazem o claro, serviço de clipping na Assembleia da República. Portanto, se a Spinum Viva me quiser enviar, eu posso está a partir para essa circular por base. todo lado o comunicado. Eu estou aqui a falar não da empresa, mas a empresa... Então, ler o comunicado da Spinum Viva é a mesma coisa que ouvir o Primeiro-Ministro Luís Montenegro? então não é, pois não? Sendo que ele não é Então aguardemos que o ele senhor não é Primeiro-Ministro exaustivo fale. quanto à faturação. Portanto, Só, volto a dizer. só são enumerados os 5 clientes com vínculos permanentes. Essa é uma das partes. Essa é uma das É partes. esse o ponto, precisamente. Essa é uma das Ela partes. também é Os incompleta. permanentes, Haverá aquilo que é a clientes lista para dos além desses. funcionários, a lista dos prestadores, portanto isso é preciso tudo. Agora, Isto é da lista. não venha Olha. também aqui Obrigada. o Alexandre dizer que os outros partidos que estão aqui presentes nesta mesa desvalorizaram Mas eu não estou a dizer que o não debate da moção de desvalorizaram. censura. Não, isto foi ipsis verbis o que O disseste. debate da moção de censura foi sobre o imobiliário e o Primeiro-Ministro respondeu aos temas da Nem o PS, nem a Iniciativa Liberal, agora confesso, não tenho a certeza do livro, mas ninguém se ateve àquele tema que nos parecia ser Nada. o que menos relevante. Aliás, sobre o trabalho de consultoria da aliás, empresa. o Presidente da respondeu. Iniciativa E o Liberal, Primeiro-Ministro respondeu a Presidente da essas Iniciativa questões. Liberal, Rui Rocha, questão dos ontem imóveis, sim. recordou com um vídeo, com um excerto da sua intervenção, do seu pedido de esclarecimento ao Sr. Primeiro-Ministro, que as perguntas foram exatamente estas. Mas O então que o que é que Spinum falta? Falta que o Sr. Primeiro-Ministro, peça desculpa por esta imprudência. Isto é uma imprudência. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro tem que pedir desculpa por esta imprudência. Em segundo, tem que explicar tudo relativamente a esta empresa, que obviamente é uma empresa de Luís Montenegro. Portanto, a da divulgação esfera desta familiar. lista de E em clientes não é terceiro- suficiente. E em terceiro, tem que se desligar. O Sr. Primeiro-Ministro tem que decidir ou é Primeiro-Ministro ou tem atividade empresarial. Eu acho que todos nós estamos aqui à volta desta mesa e todos aqueles que estão no Parlamento e em governos, nas autarquias locais, quando decidem entrar na atividade política ou até decidem regressar à atividade política, por exemplo, foi o meu caso. Eu, vida política antes de existir a Iniciativa Liberal, estive afastado da política, estive a fazer o meu percurso profissional e depois decidi regressar à política. E quando decidi regressar à política, obviamente que tive conversas no meu seio familiar, direto e indireto. Não só por questões de privacidade que terminam, e não é só privacidade individual de nós, é dos nossos familiares. Temos que falar com eles, temos que ter o apoio deles para estar na política, mas também tem a ver com questões de rendimento e tomar decisões, porque obviamente eu acho que a maior parte das pessoas, e esperemos que seja assim, quando vem para a política, Também tem um custo associado. perde rendimento. E, portanto, eu tive que tomar essas decisões. Luís Montenegro, quando decide regressar à política, ou quando decide candidatar-se a presidente do PSD antes de ser Primeiro-Ministro, teve que tomar decisões. E há decisões que Deveria são ter duras, nomeadamente considerado delas, a acabar com a permanência atividade da empresarial, empresa. como é óbvio. Paulo Moacho, Marco, divulgação. Ou seja, isto A verdade é que aconteceu a há uma lista semana. demorou a Acho que sair. isto ninguém nega. O Primeiro-Ministro Pedro Delgado teve tempo Alves. para preparar o debate da moção de censura, teve interesse em preparar o debate da moção de censura, já disse que não se importava de dizer, Não foi ele tinha que meteu. tido tempo de ligar O aos Primeiro-Ministro clientes, meteu uma moção de de censura. ligar Pedir aos clientes autorização para para a pedir autorização divulgação. para chegar à Assembleia da República e ter dito logo tudo de uma vez, e não estávamos hoje aqui. Em rigor, Pedro até se me permitem, não precisava de pedir autorização aos clientes. Não se tratava de uma atividade... Por cordialidade. Por cordialidade. Por Claro, não é cordialidade. da autorização dos termos. Ou seja, Porque legalmente não pode- sendo uma atividade, como não é uma atividade de uma sociedade comercial. Não há aqui nenhum segredo profissional. Sim, é por cordialidade. Mas é mesmo isso. Mas também os clientes terão de compreender que o seu antigo o prestador de serviços, atualmente sendo Primeiro-Ministro, tem obrigações perante o país Claro. e que, no Diferentes. limite, teria que, é eventualmente óbvio. mesmo, na ausência dessa cordialidade, é um telefonema. Portanto, o Rodrigo Pedro tem, Delgado, tem como a é que se ver com a atividade do como é que se próprio. pode evitar que a atividade profissional de um governante não se transforme numa espécie de cadastro? Eu subscrevo aquilo que o Pedro acabou de dizer, portanto não me vou repetir. Acho que há outra vertente que podemos adicionar a este debate que estamos a ter aqui, que virá trazer certamente mais qualidade àquilo que são os recursos humanos que vêm e que estão na política, que também tem a ver com a vertente remuneratória dos detentores de cargos políticos, nomeadamente governantes e o Sr. Primeiro-Ministro, porque... E para um liberal é com tranquilidade dizer isto, porque mesmo neste mercado, que é o mercado da política, as coisas para funcionarem bem têm que ter os incentivos certos. E, portanto, uma vertente remuneratória, tal como uma vertente de regulação, da transparência, sendo tudo claro, são os incentivos certos para que as pessoas depois não pensem duas vezes se querem vir para a política ou não.
Paulo Mocha, a sua opinião também. Chegamos ao fim deste debate. Agradeço a vossa participação aqui no fim de semana.